irá acudi-los, ó Deus, assim nós cremos e confiamos. Te compadece, Senhor. É no nome santo de Jesus que eu te faço essa oração. Amém. Amém, queridos, graça e paz. Graça e paz, queridos. Amém. Amém. Irmãos, eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia em dois textos. O primeiro está em 1 João 1, no verso 9. 1 João 1, 9. E depois a gente vai para Efésios, no capítulo 5. Diz o texto, a gente consegue ler todos juntos? No 3. Se confessarmos muito bem. Agora vá lá para Efésios no capítulo 5, versos 24, 25 e 26. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, verso 27 ainda, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra e por tudo que nós já experimentamos aqui. Eu peço ao Senhor, ao teu Santo Espírito, que nos conduza durante esse breve tempo de reflexão na tua palavra, ó Deus. Nos conduza, nos conforta, nos exorta, nos encoraja. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Querido, qual que é o nosso maior problema? Nós, como a irmã Ana Cláudia no início disse, o mês de maio para nós é considerado o mês da família, né? O mês da família. E nós dedicamos um tempo para falar sobre esse tema que ocupa, inclusive, biblicamente um espaço muito central, né? Muito central. Então, pensando nesse sentido, qual tem sido o maior problema, o maior dos problemas para a vida familiar, para a nossa vida familiar? Qual é o nosso maior problema? Em uma outra ocasião em que eu fui ministrar esse estudo, a resposta para essa pergunta foram muitas, mas todas elas estavam ligadas ou a mim ou ao outro. Nosso maior problema sou eu mesmo, pastor. Bem humilde, né? Pelo menos, está tudo bem. Mas outras respostas foram: o problema sempre é o outro. Sempre é o outro. O problema familiar nunca está relacionado à própria pessoa, mas ao outro membro da família. Mas a verdade é que o nosso maior problema é que, desde o início da constituição da família, nós lidamos com os nossos próprios pecados e com os pecados das outras pessoas que estão se unindo a cada um de nós. Nós casamos, como escreveu Dave Harvey, em pecado. Quando pecadores dizem sim. Já leram esse livro? Recomendo que você leia. Quando pecadores dizem sim. São duas pessoas que são pecadoras e que estão se unindo ali, e elas, a partir daquele momento, lidarão com o maior problema familiar, que é o pecado.
eles vão lidar com os pecados uns dos outros. Uns dos outros. O nosso problema é que homens e mulheres e filhos são pecadores. O problema do casamento, assim, geral, é o problema do pecado. O pecado é a falta de conformidade à palavra de Deus nos nossos comportamentos, pensamentos, palavras. Isso é pecado. Então, quando nós não seguimos o compasso da palavra do Senhor, aqueles que estão próximos de nós, os que são membros da nossa família, aqueles que estão mais próximos, sentem primeiro o reflexo do pecado na nossa vida. Eles notam o problema primeiro. Isso significa que uma família segura, uma família segura, ela precisa aprender a lidar com o problema do pecado, com as tentações, com os erros, mas também com o perdão. Para que uma família seja saudável, o marido, a esposa, os filhos precisam entender em primeiro lugar o que é pecado. O que é pecado. E além disso, qual a provisão que Deus deu para resolver esse problema. Quando nós pecamos contra Deus, no nosso relacionamento matrimonial e familiar, quais são as atitudes que nós devemos ter, queridos irmãos? Quais são as atitudes que nós devemos ter? Isso é importante a gente falar, porque a gente vive em um mundo em que há uma minimização desse problema. E dependendo do viés teológico, tanto das igrejas, de algumas igrejas, o pecado ele tem sido assim severamente atenuado. Lamentavelmente, quando se trata de um mundo secularizado, pecado deixa de existir. As terapias de relacionamentos conjugais, a última coisa que eles consideram é o pecado existente na relação do casal, sem pregar arrependimento, confissão e perdão. Na verdade, essa movimentação psicológica, ela aconselha ambos a negarem o pecado, e se aquela situação estiver fazendo mal, elas devem simplesmente deixar. Você não precisa viver com alguma coisa que está te fazendo mal. Nesse sentido, não importa. Você só precisa deixar o relacionamento, só precisa acabar com o casamento, e os seus problemas estarão resolvidos. Então, mas para a igreja do Senhor, para cada um de nós, isso não deve ser assim. Douglas Wilson, ele escreve um livro chamado Reformando o Casamento. Livro que está sendo estudado em um dos PGs de casais. E eu quero logo assim fomentar isso aqui. Se você é casado, está noivo, querendo casar, não seja enganado quanto aos problemas do casamento. Vá logo, procure o presbítero John, certo? Que está liderando um grupo junto com o presbítero ali Gustavo, presbítero Gustavo. Procure também o Fernando, esposo da Sheilinha. Aliás, eu nem sei se está aqui, ainda não vi. Fernando ali atrás, pode procurar o Fernando, juntamente com o Marcos e o Rui, que estão coordenando esses PGs. É uma ótima ferramenta. E nós consideramos, inclusive, um tempo desse sobre esse tema. O pecado precisa ser tratado. Um dos problemas para tratar o pecado é exatamente o acerto de contas que o Douglas Wilson trata. O acerto de contas sem demora. Não pode demorar. Se há pecado, deve então ser acertadas as contas imediatamente. Isso, é claro, tem implicações em primeiro lugar na nossa relação com Deus. Porque viver em uma relação pecaminosa é viver uma relação conflituosa.
Enquanto o problema do pecado não for tratado no seio familiar, as relações estarão altamente comprometidas. Não haverá alegria, não haverá paz, não haverá gozo dentro da própria casa, quando há pecado que não é tratado. E, portanto, deve haver confissão e perdão de maneira imediata. De maneira imediata. E eu queria mostrar para você que você não vai conseguir tratar isso no seio da sua família sem antes você tratar isso na sua relação com Deus. O problema do pecado, em primeiro lugar, tem a ver com a minha relação com o meu Senhor, com o meu Redentor. Se alguém não está confessando os seus pecados diante de Deus, ele não será capaz de tratar os seus pecados com o seu próximo. Se alguém não se sente perdoado diante de Deus, ele também terá dificuldade de perdoar o seu próximo, porque ele não aceita o perdão de Deus. Então ele terá que negar o perdão ao próximo também. Em última instância, querido irmão, o problema do pecado, ele afeta em primeiro lugar a tua relação com o Senhor. O pecado deve ser confessado tão logo nós entendemos que nós pecamos contra Deus e contra o próximo. No texto que nós lemos, na nossa leitura de João 1:9, o apóstolo nos encoraja a fazer exatamente isso. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor chama, o Senhor nos convoca, dizendo: filhos, não pequem, mas se vocês pecarem, confessem. Vocês hoje têm um advogado junto ao Pai, que perdoa os pecados de vocês. A confissão de pecados, imediatamente, diz o Douglas Wilson, é como se nós tratássemos um objeto ou um sujo que caiu imediatamente no tapete. Imediatamente no tapete. Se algo cai no tapete e você junta imediatamente, então você não terá tanta dificuldade de limpar aquele tapete. Quando alguém ajunta imediatamente, ainda que muitas coisas caiam naquele tapete, aquele tapete não ficará tão sujo assim, a casa continuará limpa. Mas se alguém não apanha as coisas e deixa com que essas coisas fiquem no tapete durante 6 meses, o resultado disso é que será necessário um esforço dobrado para se limpar esse tapete. Para se limpar esse tapete. O esforço será muito grande. E é claro, a implicação dessa ilustração aqui é exatamente que há lares que estão tão desordenados que a pessoa que está responsável pela limpeza não sabe sequer por onde começar. E não é porque gostam de viver em conflito dentro da casa, não é porque gostam de viver no meio do pecado, é porque há um cansaço esmagador, porque o pecado foi acumulando nos corações. Esses efeitos foram acumulando no coração, tanto para falta de confissão quanto para falta de perdão. Se eles tivessem tratados imediatamente aquilo, confessado e perdoado, tão logo o problema desse casamento estaria sendo resolvido. Do mesmo modo, as coisas precisam ser, queridos irmãos, apanhados, precisam ser tratados imediatamente que as coisas aconteçam. A confissão é um procedimento, a confissão de um procedimento errado, de alguma coisa errada que a gente faz, deve ser feito imediatamente a essa consciência. Do contrário, nós estaremos sofrendo muito. Provérbios 28:13 vai nos dizer sobre as consequências de não tratarmos isso da maneira adequada. Veja só o que ele diz. O sábio diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios aqui está dando nos ensinando solenemente que aqueles que começam a conviver com o pecado jamais terão prosperidade. É aquela família conflituosa que parece que não tem paz, aquela família que não tem prazer, aquele marido que não tem prazer em voltar para casa, aquela esposa que já pensa todas as vezes que vai voltar para casa e diz assim: puxa vida, eu vou voltar para aquele lugar que não me faz nada bem.
Aqueles que começam a conviver com o pecado não prosperam. Não prosperam. E o tratamento que Cristo fornece para cada um de nós, que Deus aconselha que tenhamos, é: deixe, confesse e deixe, e então você começará a viver debaixo de misericórdia. Que essa misericórdia, diz o profeta, é a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim e elas se renovam a cada manhã. É por isso que nós não definhamos. Quando nós tratamos o problema do pecado, nós alcançaremos misericórdia e nós levantaremos todas as vezes, mesmo feridos pelo pecado, nós trataremos. Nada de bom se segue ao deixar o problema do pecado para depois, empurrar o lixo para debaixo do tapete. Se alguma coisa caiu no chão e você está nessa manhã em conflito na sua casa, agache-se, limpe, trate, apane esse objeto agora. O acerto de contas deve ser feito imediatamente. Esse domingo deve ser o dia para que você volte para sua casa e acerte as contas com quem você está em conflito. Nos relacionamentos, isso é necessário. E nesse ensino sobre confissão, nós precisamos destacar algumas coisas, como por exemplo, no ato da nossa conversão, na orada. Mesmo que você peque diante de Deus. É claro que um filho de Deus não continuará nessa prática. Não continuará nessa prática. Mas os seus pecados têm implicações diretas no seu relacionamento com Deus. Recusar a confessar pecado implica na qualidade da satisfação em que você terá em se relacionar com o Senhor. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. O salmista trata isso no Salmo 51, no verso 12. Ele está completamente em pecado e ali Davi entende que ele é filho de Deus. Davi entende que ele é um escolhido do Senhor, mas isso não impede dele andar triste, machucado, ferido, sem alegria. Sem alegria. E no Salmo 51, no verso 12, ele pede para o Senhor: Senhor, restitua a alegria da minha salvação. O seu relacionamento com Deus não estava ameaçado no sentido de perder a sua salvação, mas essa experiência na alegria de ser salvo aqui é tomada por uma experiência muito triste, de tristeza, de depressão. Ele não conseguia ver mais a sua salvação como objeto de alegria. Durante esse período, ele provavelmente iria ao templo, provavelmente convivia, de certa forma, naturalmente com as pessoas, da mesma forma que eu e você às vezes fazemos, certo? Durante o período de sofrimento pelo pecado, de falta de alegria, nós continuamos vindo à igreja, continuamos dando aquele tapinha nas costas: graça e paz, irmão, tudo bem, irmão, tá tudo certo, aquele sorrisão no rosto, e a gente nem imagina que muitos dentro das igrejas também estão com o mesmo problema, recebendo e dando a mesma tapinha e sorrindo da mesma forma. Mas a alegria interna está comprometida. E é claro que isso se aplica não só na nossa relação com Deus, mas nas nossas relações familiares. Claramente no nosso relacionamento com Deus nós vemos isso, mas esse mesmo princípio se aplica para a nossa vida, com os nossos, incluindo nosso relacionamento conjugal e familiar. Se uma criança, diz Douglas Wilson, está em conflito com seus pais, nem por isso deixa de ser filho. Se você está em litígio contra o seu pai e a sua mãe, saiba disso, você não vai deixar de ser filho. Você continuará sendo filho.
mas você não vai curtir seu pai. Você não vai aproveitar a sua mãe. Pensar em estar próximo, junto, em ter intimidade, será um problema. Da mesma forma nos casamentos. Você não vai deixar de ser casado porque você está em litígio, com raiva, alimentando o ódio do seu cônjuge. Vocês continuarão lá, mas dormir na mesma cama será um negócio difícil para você. Mas voltar para casa será um negócio difícil para você. Por quê? Não afeta. E o ponto mais alto disso é o divórcio. O divórcio existe porque os homens, o casal, não consegue mais conviver com o estado de sofrimento no relacionamento. Não conseguem mais conviver. Qual é o que eu preciso fazer, pastor? Divorcia. A Bíblia mostra uma outra direção. A Bíblia mostra: confesse, deixe e viva sobre a misericórdia. Quando se permite que pecados nos relacionamentos se acumulem, isso interfere mais e mais nos nossos relacionamentos. E o mesmo princípio então se aplica a cada um de nós. Douglas Wilson traz um exemplo muito interessante. Ele diz: imagina que você chegue na sua casa, vindo do trabalho, e você teve um dia, como diriam por aí, um dia de cão. Nada deu certo no trabalho. Você esperava que o seu chefe te amasse, mas ele não te ama. E você chega em casa extremamente chateado. Você esperava um resultado daqueles que trabalham com você e aquele resultado não veio. Acaba que você vem atolado de coisas na sua mente e você chega em casa e começa a descontar nos seus filhos, extremamente irado. Chega, passa direto para o quarto, vai tomar banho e já pega o celular e quando a esposa vem falar com você, você diz: olha, eu quero ficar sozinho agora. Me deixe sozinho agora. Então, você pensa, diz o Douglas Wilson, o pecado já ganhou terreno, porque ele impediu de você receber um abraço do seu filho, impediu de você receber o conforto da sua esposa, impediu de você aproveitar o lugar seguro que deve ser o seu lar. Para você ver que o pecado, ele tem implicações diretas nos nossos relacionamentos. Irmãos, então a pergunta é exatamente essa: como nós devemos tratar, como esses pecados, como esse problema deve ser tratado? Irmãos, nós precisamos ter em mente uma palavra, porque todas as vezes que a gente fala em pecado, a gente precisa falar em uma outra palavra, que é reconciliação. A gente precisa falar em reconciliação. Uma vez a gente entendido que esse problema da confissão deve ser tratado para que haja misericórdia, para que nós consigamos viver debaixo da misericórdia do Senhor. Agora nós precisamos nos movimentar na reconciliação, porque aquele pecado certamente gerou conflito e isso precisa acabar. E uma das formas de trazermos isso à tona é restituição. Um pedido de perdão verdadeiro, diz Douglas Wilson, nos faz bem para a alma, e ele nos faz também aperfeiçoar a nossa fé. Uma das melhores coisas que nós devemos fazer é ter esse pedido de perdão contrito, que pressupõe restituição. E a restituição é necessária. Em primeiro lugar, em si mesma, porque confessar alguma coisa por si só não é suficiente, se não houver a restituição daquilo que foi roubado, se não tiver o acerto de contas. Veja, o fato de você reconhecer que pecou contra alguém não vai devolver a paz daquela pessoa. Da mesma forma que um objeto roubado e confessado não torna aquele objeto de propriedade do ladrão.
Deve haver uma restituição. Deve haver uma restituição. Em segundo lugar, essa humilhação que é proveniente da restituição também nos faz bem para a alma. É aquela vergonha tão destacada de ter que devolver aquilo. Pedir perdão é humilhante. Sim ou não? Pedir perdão é humilhante. Eu lembro de um episódio engraçado do Eu, a Patroa e as Crianças. Não sei se vocês assistiam isso, mas fez parte da minha adolescência. E há um episódio em que o Michael Caio com a Jay estavam com problemas porque a sua filha Cléa estava namorando com outro rapaz lá, que eu esqueci o nome também. E aí o Michael Caio estava com problema com o pai do rapaz. Estava numa competição. E então, em um jantar, a Jay teve uma ideia de falar para ele: olha, quem pede perdão primeiro é superior. O problema foi que a esposa lá do outro cidadão teve a mesma ideia. E aí, quando eles perceberam que pedir perdão era ser superior, o que foi que o Michael Caio fez? Logo que ele não gostava de perder, começou: não, então me perdoe. O outro: não, perdoe você então. Não, e ficou quem queria agora pedir perdão primeiro. Porque eles entendiam que pedir perdão era ser superior. Quem pede perdão é superior. A verdade é que pedir perdão não é ser superior. Pedir perdão é se humilhar. É você estender a mão e dizer: eu sei que eu pequei contra o Senhor. Eu não mereço ser chamado seu filho. Me trate como um dos seus empregados. Pedir perdão é humilhante. E isso é uma maneira contrita de restituir. De restituir. Algumas pessoas pedem perdão como um tipo de fuga. Um tipo de fuga para não poder lidar com aquele pecado. E aí você pede perdão simplesmente para se livrar de um peso da sua consciência. Isso não é um pedido de perdão contrito. A aceitação também de perdão por parte do outro, sem entender o que é perdão, também é uma maneira de não se lidar com o pecado, de se livrar do conflito. É aquela mulher que diz assim: tá bom, tá tudo bem, vai lá, vai, tá tudo bem. Marido: olha, me perdoa por isso. Tá tudo bem, vai. Porque não quer lidar com o conflito. Isso é empurrar o problema para debaixo do tapete. Verdadeiro perdão, o verdadeiro pedido de perdão e o verdadeiro perdão dado devem considerar falha, culpa, feridas verdadeiras. Tanto um quanto o outro devem entender que para se haver perdão, deve-se haver ferida, deve-se haver pecado. Se ambos não tiverem essa consciência, ninguém vai pedir perdão de verdade e nem perdoar verdadeiramente. Nem verdadeiramente. Então, ambos precisam entender que houve ferida, sim. E quando se pede perdão verdadeiramente, entendendo que você machucou o outro, que você pecou contra o outro, você não vai ser aquele entulho tentando, ora, me perdoa. Tem algumas pessoas que entendem, né, o texto de Efésios capítulo 4, verso 25, dizendo: olha, não se ponha o sol sobre irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí a pessoa entende lá que ela não pode dormir sem pedir perdão, não pode dormir sem reconciliação, sem que um com o outro lá esteja tudo normal, né? Eu tinha essa concepção quando eu era mais novo. E era uma perturbação. Bora, tu tem que... meia-noite, uma da madrugada, bora, tem que me perdoar. A Priscilinha lá, querendo dormir. Bora, tem que me perdoar. Vencia no cansaço, né? Tá bom. Me deixa dormir. Enquanto o Salmo, o Efésios, não está falando nesse infortúnio. Aprenda isso, casais. Ele está recitando o Salmo 4, dizendo: quando vocês se irarem, não pequem.
Consultai no vosso travesseiro o coração e sossegai, durma. Significa que o pedido de perdão contrito pressupõe a autoavaliação, dizendo: meu amor, meu filho, minha filha, eu pequei contra você, eu não tenho o direito de exigir alguma coisa de você, mas eu quero que você entenda que eu entendi a minha falta e eu vou precisar consertar. E aí você descansa a sua consciência no travesseiro e descansa no Senhor, porque você feriu. Essa pessoa provavelmente está ferida e o Espírito Santo trabalhará no coração dessa pessoa, mas não exija, não seja um entojo, perturbando, infortunando. Consulte no travesseiro o seu coração, seja sincero e íntegro diante de Deus e descanse, Da mesma forma, o outro que foi ofendido deve agora, ao invés de causar outro problema, deve resolver o problema do pecado perdoando. Porque senão serão tratados dois pecados: o ofensor e agora a falta de perdão. E mais uma vez, as pequenas coisas, a falta de perdão, ela vai azedando a relação, e aquela pessoa que antes foi a ferida, agora passa a ser a agressora. Eu quero que você entenda isso. Quando você não libera perdão para o seu filho, filha, pai, mãe, cônjuge, e que você alimenta ódio no seu coração, você está entregue aos verdugos, você está sendo o agressor agora, e Deus te cobrará. E essa relação sempre houve. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele diz: Pai, perdoa as nossas dívidas da mesma forma que nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 18 também é a mesma lição. Da mesma forma o vosso Pai lhe tratará, se do íntimo do coração não perdoar as ofensas dos vossos irmãos. A gente precisa então lidar com o problema do pecado, entendendo, em primeiro lugar, que o pecado afeta a nossa relação com Deus. E que se nós não resolvermos o nosso problema primeiro com Deus, nós não resolveremos as nossas relações também. E que o pecado, ele azeda a nossa relação se nós não tratarmos imediatamente. A nossa casa deveria ser um lugar onde nós desejaríamos voltar. Nós desejamos voltar. Depois de um dia de trabalho, a nossa esposa deve ser a pessoa com quem você chega em casa e deve receber aquele abraço, dizendo: meu amor, como foi o seu dia? Vamos conversar. Os seus filhos devem ser o acalanto da sua casa quando você chega. Mas o pecado não tratado faz com que você queira ir para um outro lugar que não a sua casa. Resolva o problema do pecado e você terá um lar seguro, feliz. Não porque não vai haver mais pecado na sua casa, ao contrário, vai continuar, mas porque você está vivendo agora debaixo de misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Querido irmão, querida irmã, que Deus nos abençoe. Esse foi um dos estudos que foi ministrado em nosso PG. E eu quero encorajar você a buscar capacitação para sua casa, para sua família. Procure esses irmãos que a gente citou no início, para que você também faça parte de um grupo que ajude você nos conflitos familiares que são comuns nos nossos lares. E que o Senhor nos abençoe e nos ajude a viver dessa forma, tratando o problema do pecado assim que ele aparecer. Quero convidar você a ficar de pé para orarmos ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra ministrada a cada um de nós. E eu quero pedir ao Senhor que, ó Deus, ao longo da nossa vida, o Senhor venha sempre nos lembrar daquilo que nós aprendemos, Senhor, acerca da Tua palavra.
Nos ajuda, Senhor, a tratar o problema do pecado, Senhor, na nossa vida, quer confessando, quer perdoando. Nos ajuda, Senhor, a colocar um basta quando esse pecado quiser se instalar na nossa vida, no nosso coração, nos nossos pensamentos e causar conflito dentro do nosso casamento, do nosso lar. Nos ajuda, Senhor, nós pedimos isso em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem assentar-se, queridos irmãos, podem assentar-se. Desculpem, a bênção. Vamos ficar de pé de novo. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, a comunhão e as consolações do Santo e Divino Espírito sejam sobre cada um de nós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Amém, 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 amém. Agora sim, sentem-se. Vídeo. Tá bom. Queremos conhecer e saudar você que nos visita pela primeira vez ou segunda vez nessa manhã. Coloque-se de pé. Queremos conhecer você. Uma irmã aqui à minha esquerda. Também à minha direita, irmãos, também. Essa igreja se alegra imensamente com a presença de vocês e vai saudá-los agora com uma frase de todo o nosso coração. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus e voltem sempre. Pode sentar-se. Que tenham se agradado de estar aqui, voltem sempre mesmo. Vamos ao nosso aviso da semana, passando inicialmente um pequeno vídeo. Queridos, vocês viram um tempo muito precioso que a gente passou junto ali no sítio do presbítero Júlio, conselho da igreja, assim,
tem se preocupado em tornar o convívio familiar da igreja algo muito possível. E nós experimentamos ali exatamente isso. Por volta do segundo tempo, caiu uma chuva. E aí depois a gente pensando, né? Tudo que a gente tinha planejado, as dinâmicas. Mas foi bonito ver os irmãos se relacionando, conversando, com jogos, violão para um lado, o pessoal conversando por outro. Foi um tempo muito precioso. E eu quero, haverão próximos, né? Haverão próximos, os nossos próximos passeios aí. Eu quero encorajar você a se inscrever, a se envolver. Porque de fato é um tempo que nós não temos assim. A gente sai daqui, vai para as nossas casas, dificilmente a gente se encontra como igreja em um lugar, em um ambiente legal como foi esse ambiente. Então eu quero encorajar você e também agradecer ao conselho da igreja que se movimentou e se empenhou em organizar essa programação, tá bom? Sentimos falta, claro, da amada igreja em peso se inscrevendo e fazendo parte disso. Mas da próxima, certamente não vai faltar oportunidades, tá bom? Que Deus nos abençoe. E da próxima eu quero ver todo mundo lá, tá bom? Os demais avisos, nós continuamos em campanha para a troca dos aparelhos de ar-condicionado ali do Salão Social. Precisamos trocar, são 4 aparelhos. Você que quer contribuir pode procurar o presbítero Sérgio, tesoureiro da nossa igreja, ou se quiser depositar, identifique com 12 centavos. Culto de doutrina na próxima quarta-feira, às 19h30. Participe para crescer mais e aprender mais do Senhor. E o culto logo mais, às 18h, no qual haverá uma cantina muito especial para abençoar 2 irmãos que estão necessitando de ajuda, do auxílio da igreja, né? Então, pequeno Miguel aqui em tratamento conosco e uma outra irmã. Então venha à noite para principalmente adorar o nosso Deus e depois participe dessa cantina para que os nossos irmãos sejam abençoados. A nossa escola bíblica vai iniciar agora, classe Alicerce da Fé. O irmão Eduardo, por problema de saúde, não está aqui, não terá aula para os alunos da classe Alicerce da Fé. O pastor Rogério está aqui presente, mas não houve tempo hábil dele preparar a lição. Então, os alunos da classe Alicerce não vão embora. Fiquem na classe Betânia, na classe Isaías, na classe Maranata. Escolham alguma dessas e continue conosco. As aulas vão até aproximadamente 11h. Que Deus abençoe cada professor e cada aluno. Bom domingo a todos. Boa aula.